excelente sábado, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais um Mercado de licitações brasileiras e americanas. Um dia especial. Especial por quê? A presença do nosso correspondente internacional, Renato Gomes, gestor de licitação hoje dentro do governo americano. Olha aí, e aí, Renato? Opa! Tudo bem, Beleza, Renato? Adelson, tudo bem? Bacana, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo novamente aqui com a gente, aqui no Brasil, trazendo essas pílulas de conhecimento hoje aí dentro do mercado de licitação americano. Que vocês estão passando por um novo processo e nós começamos aqui em 2021. Vocês estão começando aí agora. Então, são notícias quentinhas aí que o Renato está trazendo para a gente. Renato, a sala é tua, cai dentro. Eu sei que o tema hoje vai ser muito legal, que a gente conversou um pouquinho nos bastidores, né? A sala é toda tua. Vamos que vamos, Renato. Valeu, Adelson. Olha, o tema hoje é interessante e muito obrigado por ter falado sobre a nova lei de licitações americana, né? O FAR, que é o Federal Acquisition Regulation, ou a regulação federal de aquisições aqui dos Estados Unidos. Ela está sendo reescrita, está sendo simplificada, está tirando tudo ali que é de perfumaria, deixando só o que é coisa que precisa estar ali na lei. Então, assim, à medida que esses capítulos, né, vão sendo reescritos, a gente vai trazendo aqui para você e para a tua audiência, até para a gente entender o que está mudando. Mas a gente vai falar hoje sobre um tema top, né? Que são itens comerciais. Pô, Renato, como é Hum. que isso aí faz, o que que isso faz diferença na minha vida? Pô, eu estava pensando aqui, e ao longo dos nossos últimos programas, a gente falou, né, sobre licitação por negociação, que é a parte 15 do FAR. A gente falou sobre licitações complexas, como é que funciona uma análise técnica, como é que funciona uma entrega de proposta de preço. E aí isso serve assim para licitações do âmbito geral, né? Essa é como a lei vê a licitação, o processo precisa ser equilibrado. Mas como que a gente vende para o governo americano? Como é que na prática a gente chega lá, né? Bom, eu sou gestor de licitações do lado do governo, então eu escrevo as licitações, escrevo os contratos, faço as licitações, recebo as empresas, recebo as propostas, faço ali o processo de homologação e adjudicação e depois administramos o contrato até o seu encerramento no final. Então, eu tenho ali talvez algumas dicas, talvez alguma uma perspectiva que eu posso dar, né, para a audiência aí para entender mais assim, poxa, tá, eu quero entrar nesse mercado, como é que faz, né? Bom, primeiramente, uma empresa para poder fazer licitações, participar de licitações nos Estados Unidos, ela precisa ser cadastrada no site do Tio Sam, que é o sam.gov. A gente já conversou isso aí em alguns capítulos anteriores. Você pode botar o link aí na descrição para a galera. Mas, primeiramente, tem que ser registrado nesse sistema chamado SAM, ele é o System of Award Management, que é o sistema de gerenciamento de homologações e adjudicação. Quando a empresa se cadastra nesse sistema, ela vai linkar ali com a Receita Federal, toda a sua parte jurídica, toda a sua parte legal vai estar nesse sistema. E é nesse sistema que o governo vai avisar quais as licitações que estão sendo publicadas, o que está acontecendo nas licitações, quem foram as empresas vencedoras. Tudo acontece dentro de um sistema único, né? Que é uma coisa bem legal. Linka também com sistemas de past performance, que são aquilo que aconteceu no passado. Então, esse sistema aí é top. Primeiramente, a empresa tem que estar registrada lá. E o pré-requisito para você estar registrado nessa empresa é você estar registrado ao governo americano. Então, Renato, uma empresa brasileira pode participar de uma licitação? Pode. Portanto, que ela se registre aqui nos Estados Unidos, portanto, que ela possa receber os pagamentos dentro dos Estados Unidos. Então, precisa ter uma estrutura legal aqui dentro do país para poder receber os pagamentos, porque o princípio básico da licitação aqui no país é que o pagamento não vai para fora. O dólar não sai do país, ele tem que ser pago aqui dentro, e aí a empresa, junto com o seu departamento ali de contabilidade, pode fazer as transações para esse dinheiro sair do país, ir para o Brasil ou para qualquer outro país, e aí a parte de impostos ali acontece, mas o dinheiro é pago dentro dos Estados Unidos. Existem exceções, né, para essa regra, mas essas exceções são em casos específicos, não é a norma, né? Não é uma coisa simples de acontecer para que o governo mande o dinheiro para fora do país. Isso acontece em casos específicos. Mas então, de forma prática, uma parte muito importante dessa lei de licitações, ela é a parte 12, que é a parte de itens comerciais. E aí eu vou te contar uma historinha que eu já contei antes, talvez você já esteja sabendo dessa história, mas nos nossos cursos de licitações aqui, essa história ela acontece para exemplificar o quanto que é importante essa parte 12. A parte 12, ela fala sobre as licitações de itens ou produtos ou serviços comerciais. Primeiramente, como é que a gente determina que um produto ele é comercial, né? A lei ela vai falar o seguinte: para um item ser determinado como comercial, ele precisa estar disponível em grande quantidade. Primeiro, precisa estar disponível em grande quantidade. Segundo,
tem que estar disponível ao mercado comum, não somente ao governo. E terceiro, se ele só existe para o governo, ele tem que existir para o governo em várias agências ou vários ministérios, não pode ser para um só. Então, assim, o que que o governo está procurando com essa parte 12 aí de aquisições de itens, produtos ou serviços comerciais? Está buscando do mercado o que que o mercado já oferece. Então, são serviços comuns, são itens que são comuns a todo mundo. Na parte de serviço, serviço de limpeza, serviço de manutenção, serviço de TI, serviços os serviços que são comuns. Uma coisa que um serviço que minha empresa vai oferecer para qualquer empresa privada também pode oferecer para o governo. Estava vendo aqui que teve um hacker entrou no sistema ali e desviou quase R$ 1 bilhão do Pix, né, do sistema de pagamento brasileiro. Esse serviço que essa empresa presta, ela empresta serviço de segurança, serviço de processamento de pagamento, não somente para o governo, como ela presta também para qualquer empresa branco privado. Então, esse é um serviço comercial. Esse é um exemplo de serviço comercial. Itens de produtos que são produtos comerciais. Aí, qualquer item de prateleira, né? Seja coisas que você encontra no mercado, coisas que são vendidas não somente para o governo, mas com outras empresas. Poxa, Renato, mas você está falando só de garrafa d'água, caneta, papel? É isso também, mas também está falando de aeronaves, que são vendidas para a Delta, são vendidas para o governo. A gente está falando de itens de segurança, que são vendidos para empresas privadas e para o governo. Então, vai literalmente do alfinete ao foguete. Olha, foguetes agora são itens comerciais. Você compra foguete da SpaceX, você compra foguete da Blue Origin, você compra foguete da Boeing. Então, é um item comercial, uma licitação agora de itens comerciais. O que que isso afeta quem quer trabalhar com licitação? Isso afeta porque o FAR ele autoriza a questão de representação comercial. Então, aqui nos Estados Unidos é muito Hum. comum, né? Você tem uma base industrial muito grande, então você tem empresas que fabricam os itens. E aí você tem outras empresas que são contratadas para vender esses itens, que são as empresas de representação, né? Que são os revendedores autorizados, é a tradução literal do termo Authorized Reseller dos Estados Unidos. Então, o que que acontece? Essas empresas, elas podem ir ao fabricante, vamos lá, um item de TI, que é bem comum. Vai no fabricante, vai lá na Cisco, e fala assim: Cisco, o governo está precisando comprar uns servidores ali. Como é que a gente faz? A Cisco fala: bom, eu assino um termo aqui contigo de representação, a gente negocia um valor, esse aqui é o meu catálogo, o que que o governo está precisando? Aí você vai lá na licitação, a licitação está falando o que que o governo está precisando, você passa para a Cisco te dá o preço que ela vai vender para o governo e você ganha uma comissão em relação àquilo. Só que essa empresa de representação é quem vai para a licitação participar. Pô, Renato, mas qual que é a diferença? Por que que a Cisco faria isso? Bom, a Cisco faria isso porque a Cisco é uma empresa muito grande. Então, provavelmente, ela está vendendo servidores para diversos ministérios, diversas agências, governo federal, estadual, municipal. Todo mundo está precisando de servidor. Então, para ela sozinha fazer todo esse processo de negociação, todo esse processo de rastreamento, se tornaria uma coisa muito grande. Então, ela consegue, através desses distribuidores, facilitar com que outras empresas também possam participar através dessas representações. Só tem a Cisco? Não tem só a Cisco. Tem outras empresas que podem participar. O representante vai escolher ali quem que tem a melhor, o item que, né, vai se alinhar melhor com a licitação e participar. Bom, Renato, legal, eu entendi como é que é, o que que são itens comerciais, né? Eles estão disponíveis ao mercado, também ao governo. O governo vira um cliente disso aí. Mas na lei, o que que isso muda em relação a outras licitações? Por exemplo, licitações de negociação, que é a parte 15 do FOR. Bom, o que que isso muda é que uma licitação até 7 milhões e meio de dólares e ela é de item comercial, ela vai fazer de uma forma mais simplificada, a licitação vai ser mais simples. Lembra quando a gente falou lá da parte 15? A parte 15, quando você escreve uma licitação que ela está com base na parte 15, você precisa colocar critérios de avaliação com seus itens e subitens. Então, na parte técnica, o que que a gente está avaliando? Pô, a gente vai avaliar item A, B e C. A gente vai avaliar também o tempo de entrega, a gente vai avaliar licitações anteriores. Quando as empresas apresentam essa licitação, o edital está delineando especificamente o que que vai ser avaliado nesses três itens. Então, capacidade técnica, capacidade de gerenciamento pessoal, é bem determinado o que que o governo vai estar olhando. Isso demanda tempo e dinheiro das empresas para elas poderem se adequar àquele edital de licitação. Não é uma coisa tão simples. É uma coisa, pelo contrário, muito complexa, demanda tempo. A licitação tem que ficar publicada por pelo menos 30 dias no mercado. Depois disso, as empresas que apresentaram propostas, elas vão ser avaliadas, o governo vai determinar quem que vai entrar no teatro de negociações. Entre negociações, isso é um processo demorado, que pode demorar até um ano para terminar. Bom, nos itens comerciais, a gente simplifica isso. O governo fala o seguinte: olha, sua pesquisa de mercado vai ser mais simples, então o governo demora menos tempo para publicar uma licitação. Se essa licitação é até 250 mil dólares, você pode publicar por até
7 dias úteis, 2 dias úteis, porque as empresas, é item de catálogo, a empresa consegue ir lá no catálogo, deixa eu ver qual é o melhor preço que eu posso dar para o governo e apresenta a proposta. Então, isso abre um leque de possibilidades muito grande. E também diminui o custo do governo de preparar essas licitações, diminui o custo das empresas. O processo de análise técnica é muito menor, porque se eu estou comparando o servidor A com o servidor B da empresa A e a empresa B, o critério de avaliação é muito mais simples, porque aqueles itens são itens que a gente conhece, são itens que a gente já são sabidos do mercado. Então, o processo de análise técnica é muito mais rápido. A forma do governo determinar se aquele item é compatível ou não é muito mais rápido. Então, para empresas que têm o interesse de vender para o governo, mas não são fábricas, que aí está o negócio. O governo americano ele vai proteger a sua base industrial. Então, eu tenho um servidor da Cisco, que é fabricado nos Estados Unidos, e eu tenho um servidor da Cisco, que é fabricado no Brasil. O governo americano vai dar preferência ao item americano. Ele não vai passar o item da Cisco na frente do item americano, a não ser que dentro da licitação ele consiga comprovar que aquele item é igual e é muito mais barato. É a única forma que isso vai acontecer. Só que provavelmente quando você tiver o processo de importação com as tarifas, esse item não vai ser tão competitivo quanto o item do próprio país. Então o governo americano vai proteger a sua base industrial. Porém, empresas que fazem essa prestação de serviço de licitação, empresas de consultoria, empresas de representação comercial, elas têm como navegar nessa parte aí até US$ 250 mil, onde o processo é super simples, e elas podem fazer as representações comerciais com essas grandes fábricas. Isso é previsto na lei, isso é autorizado. As empresas normalmente são empresas pequenas, consideradas pequenas empresas, então elas têm outros benefícios em relação ao governo. Lembra que eu falei em alguns capítulos atrás, algumas das nossas conversas que a gente teve, quando uma licitação ela é a menos de US$ 250 mil, ela é separada para pequenas empresas. Uai, Renato, mas como é que a Cisco está participando? Bom, a Cisco não está participando. Quem está participando é a empresa ABC Representações Comerciais, que é uma pequena empresa estabelecida nos Estados Unidos, onde ela tem todo o departamento ali de vendas, departamento jurídico, tem a sua parte de entrega. Essa empresa negocia com a Cisco, que é uma grande empresa, e apresenta o item para o governo. Então, essa empresa, é ela que vai receber o pagamento, ela que vai fazer a negociação com a fabricante. Então, essa empresa ela tem todo um trabalho que ela faz ali e ela recebe a sua comissão. Mas essa é uma forma como as empresas podem participar de licitações aqui nos Estados Unidos. Lembrando que as empresas têm que estar estabelecidas aqui e o pagamento vai ser feito dentro do país. E isso é um processo que não é o pulo do gato, não é tipo assim, nossa, o Renato está nos dando um segredo. Não, isso é muito comum aqui, isso é uma coisa, é bastante comum, em qualquer área. Na área de itens médicos, na área de itens militares, na área de itens comuns, como papel, caneta, isso é comum, assim como no Brasil. No Brasil isso também acontece, né? O governo ele entende que ele precisa fomentar esse mercado das pequenas empresas para que a economia se movimente. Se não, qualquer item de computador que fosse ser vendido aqui ia ser vendido entre a Dell, Microsoft e a IBM. E aí você tem três grandes empresas que dominam o mercado e ninguém mais participa. Aí essas empresas também se tornam cada vez maiores, porque elas precisam ter pessoal, precisam ter departamento de vendas para ficar negociando cada coisa. Imagina, você tem um departamento ali com 100 pessoas, precisam comprar 100 laptops. Aí você vai lá na Dell e fala, Dona Dell, preciso de 100 laptops. Aí a Dona Dell vai lá fazer uma ordem de serviço, entregar o produto, enfim, fazer aquele processo de licitação, departamento jurídico e tudo mais. É um risco muito grande para a Dell, porque a Dell é uma grande corporação. Agora, se eu chego para um representante comercial e falo, ABC Representações, eu preciso de 100 laptops. Aí essa representação fala, pô, quem está com o meu menor preço aqui é a Dell ou a IBM? Pô, a IBM está com o menor preço. Eu vou lá, apresento a proposta da IBM, eu que negociei, eu não, Renato, mas a ABC Representações negociou isso com aquele menor preço com a Dell. A ABC Representações vai ficar cutucando o pessoal da Dell, olha, cadê minha ordem aqui? Já está entregue? Pô, foi entregue, tá, não sei o quê. Esse processo é um processo simples, é um processo que acontece, é comum. Eu acho que é uma forma aí que as empresas têm de entrar nesse mercado com o menor risco possível, né? Imagina que se você... São licitações até US$ 250 mil acontecem o tempo inteiro em várias empresas. É um processo simplificado, a licitação acontece de forma rápida. Em 30 dias você inicia e encerra um processo, né? Desde o tempo que o edital é publicado até a homologação e certificação, e até menos de 30 dias isso acontece. Então, é muito mais simples, demanda menos tempo, menos dinheiro da empresa apresentar a proposta, mas aí, por causa do processo ser rápido e teoricamente barato, tem uma grande competição disso aí, que é o que o governo está buscando. O governo está buscando competição o tempo inteiro.
O governo não quer que as três empresas, IBM, Dell e Microsoft, fiquem competindo entre elas. O governo quer que uma grande rede de empresas possam participar, competir, buscar melhor preço, buscar melhores condições. E aí, isso aqui é uma coisa interessante dessa parte de itens comerciais. O governo está buscando o que que o mercado já faz? Quais são os termos de garantia por exemplo, a Dell vai oferecer nos seus laptops que ela oferece para a Dell, se a Dell for na loja comprar. É a mesma garantia que o governo vai comprar se ele for comprar um laptop ali da Dell. Então, esses termos de garantia, termo de entrega, não tem nenhum item ali, uma condição que seja especial. O governo está buscando uma licitação de itens comerciais ser mais um cliente comercial. Aquilo que você vende para os outros, eu quero também. Então, a gente já tem esses termos estabelecidos. Teoricamente, o preço já é conhecido, porque esses itens são itens do mercado, você consegue consultar os valores na internet e tudo mais. Então, por isso que é um processo rápido, é um processo inteligente, é um processo que facilita ali com que o governo ganhe velocidade nas suas necessidades. E aí, quando esse processo se torna um processo muito grande, por causa da demanda do governo, aí sim ele vai seguir outras áreas da lei. Mas, ainda assim, sendo comercial, tem outras formas ali dele ser um pouco mais veloz do que um processo de itens que não são comerciais, que é um item especificamente desenvolvido para o governo. É isso, Adelson. Interessante? Muito interessante. É tão interessante que você vai me responder uma perguntinha agora para mim aí. Renato, quando você disse que um fornecedor, um representante, ele pode pegar tantos laptops para ir vender para o governo, dentro de uma Cisco, que seja um caso de um servidor e tal, como que fica a situação da Cisco? A Cisco vai passar para ele uma carta que dizendo que ele é representante da Cisco para vender aquele equipamento para o governo, uma carta, aquela famigerada carta que aqui no Brasil, já até comentei antes da gente começar até a rolar esses programas, né, que muita gente acaba não conseguindo participar de licitações porque não tem a carta do fabricante. Como que fica essa situação hoje da carta do fabricante em relação a tudo isso que você falou para a gente até agora, Renato? Dê essa luz para nós Bom, aqui. muito interessante, né? Bom, vamos responder a pergunta. O governo solicita essa carta de uma outra forma, né? O processo é mais simples do que o que eu via no Brasil. No Brasil, para você ter uma carta de representação, demandava você ter toda uma negociação com os fabricantes. Aqui, como o governo é um grande comprador, os fabricantes querem ter representantes autorizados. Então, você Aí. consegue ir no site do fabricante, você vai buscar a lista de representantes, você consegue checar isso rápido. E outra coisa, aí é que está o grande negócio, né? Que a mentalidade é, se você está me dizendo que faz, é porque você vai fazer. Então, se você está escrevendo no papel que você vai me entregar esse produto em 30 dias, eu comprei 100 laptops, você está me apresentando o laptop do fabricante, você vai me entregar em 30 dias, é porque você vai entregar em 30 dias. Porque o governo penaliza muito se você não cumprir os termos do contrato. Lembra que a gente fala sempre de trabalhos anteriores? Você ganha uma licitação aqui nos Estados Unidos e você não entrega, aquilo vai ficar registrado para todos os agentes de licitação. Então, quando eu vou fazer uma análise ali e eu pego o preço, a diferença de um laptop para outro é de 10, 20, US$ 50 no preço. Normalmente eu vou para o menor preço, porque se o item é igual, eu estou comprando o mesmo laptop, empresas estão me dando diferentes preços. Eu vou no menor preço, o item é o mesmo. Aí eu vou ali, olho a empresa nunca entrega no prazo. Opa, peraí, eu vou no próximo. Eu tenho a opção de escolher, tenho a opção de desqualificar aquilo lá. Então, assim, Que entra dentro daquelas notas que você já comentou em programas anteriores. Ela tá, a qualidade, a qualificação dela, aquelas notas que você citou, né? Putz, muito legal isso, Renato, isso. que você está falando, Então, muito assim, legal. aqui leva-se muito a sério. Se você falou que vai fazer, você tem que fazer. Então, as empresas, quando elas apresentam propostas de itens comerciais, é porque elas realmente já foram no fabricante negociar, elas têm autorização. Não é aquele negócio, estou tentando hoje, vamos ver se eu consigo. Não, se você ganhou a licitação, acabou, tem que fazer. Putz, isso que você está falando é super novidade para a gente aqui, porque o pessoal aqui sofre muito, entendeu, com essa carta do fabricante, porque o governo ele não quer ficar na mão, ele fala, "Ó, se você não me apresentar essa carta, eu não vou comprar de você, simplesmente. Então o cara ele acaba ficando enjaulado ali. Acontece que que nem uma empresa de representação, aqui vai ser muito difícil para ele ter essa carta do fabricante, entendeu? Ou Mas ele o é que a um gente grande vê cara. aqui, É. Ou ele é o um que a gente grande vê cara que já aqui está dentro do jogo, que vai conseguir ter essa parceria, a empresa vai falar, pô, o cara é uma excelente empresa, uma grande empresa que dá assistência técnica, que faz isso, aí eu vou me unir a ela. Então é isso a dificuldade nossa hoje aqui, e novamente na nova lei de licitações, a 14.133, novamente nós estamos vendo esse cenário aí dessa famigerada carta do fabricante. Novamente entrou e as pessoas
estão sofrendo muito, assim, o cara que quer começar, que nem o cara pequeno que vai começar a trabalhar com licitação, a empresa, uma Dell não vai chegar e jogar na mão dele uma carta, certo, do fabricante na mão dele, que está começando a vida dele Uhum. dentro desse universo das licitações. Puta, Renato, bem, É, bem mas assim, o que é explanado. interessante é que, da mesma forma como é mais simples conseguir isso, as empresas aqui são mais nichadas. Então, você não vai ter uma empresa que. É difícil você ver uma empresa pequena que vende itens de uso médico e itens de uso militar ao mesmo tempo, ou uma ou outra. A empresa pequena ela vai nichada. É um militar que saiu do militar, né? Agora o cara aposentou ali, ou saiu, ele é um veterano e ele vai abrir uma empresa de coletes à prova de bala. Ele vai nos fabricantes de colete à prova de bala e negocia com aqueles fabricantes. E ele participa de licitações de colete à prova de bala. Aí, só que não é comum você ver uma empresa pequena, que é 5 pessoas na operação, que vendem qualquer coisa para o governo inteiro. Porque o governo fica, pô, você não tem como entregar isso tudo. Você tem que negociar com esse pessoal. Então, assim, você tem grandes empresas que são pequenas, que têm uma grande rede, que vão vender do alfinete ao foguete. Mas essas empresas elas têm uma capacidade operacional gigantesca. Uma empresa pequena que está começando, o cara vai nichado. Qual que é um item que eu tenho que eu sou familiar, que eu entendo como é que funciona, que eu sei quem são os fabricantes. Não é uma empresa que sentou no Google ali, deixa eu ver hoje o que eu posso vender para o governo e está procurando. É um pouco diferente. Então, o governo não está procurando também, o governo precisa do item do serviço. O governo não está fazendo caridade. Ele precisa daquele item, daquele serviço. Então, ele está buscando uma empresa que tenha essa capacidade de negociar com o fabricante, tenha capacidade de buscar o menor preço. Porque senão ele vai entrar nas licitações e os outros que já fazem isso vão passar, vão conseguir um melhor desconto. Então, Ah, Renato, assim, muito importante isso que você falou. Então, o cara ele se baseia, ele se firma em cima de um nicho, ele vai se especializar naquele nicho, para cima disso ele vai, o governo vai reconhecer que o nicho dele é aquele. Ele já vai, quando você fala que ele já vai nichado, ele já vai contemplando, falando: Meu, eu sou especialista nesse tipo de parafuso que faz isso, faz aquilo, aquilo de pressão, e ele ou tem um materiais de canal. construção, não precisa ser um item, né? Material de construção, por exemplo. Certo, certo. É, matéria de construção. Que nem aqui, o que acontece aqui? Então, Renato, o que acontece aqui, o cara, ele abre uma empresa, pega um CNP, pega o CNPJ, abre, coloca as 15 quinais lá, diferentes do item, e sai que nem doido aí, como se fosse um atacadista das coisas, pegando e vendendo para o governo, para lá, para cá. Ele é roupa, é isso, aquilo, até aquela confusão danada. Ele vai começar a vender para o governo, ele não vai ter fornecedor para entregar para ele, vai atrasar produto, aí começa, aí o cara não se sustenta, ele acaba ficando 2, 3, 4, 5 meses, um ano, ele quebra e sai fora, porque o cara ele entra nessa situação, muitas vezes ele, como ele envolve muita gente, muitos distribuidores diferentes, ele acaba sendo penalizado, entendeu? Porque não se tem uma equipe técnica para ler esses editais e tal, então ele vai agarrar coisa, vai alocar uma plataforma, pegar uma plataforma de governo, que eu falo muitas para as pessoas aqui, não fazem um curso, ou então ele não vai procurar um assessor de licitações para orientar ele vai sair pilotando aquela plataforma e no primeiro, segundo, terceiro edital ele já se quebra e acaba se. Aí fala: Não, isso aí não dá certo, isso aí tem, sabe, é como se diz, ele começa a falar: Não, Mascarada. o governo, isso aí, não, tem algum rolo nisso aí. Mas quando a empresa ela abre, ela vai falar ali para a Receita Federal qual é o tipo de produto ou serviço que ela vende, ela procura esse NAICS Code. Então, tem algumas empresas que têm vários, elas prestam vários tipos de serviço, elas vendem vários tipos de coisas, são empresas de comércio mesmo. A dica que eu daria, porque também tem aquela pessoa que tá tipo assim, pô, legal, esse papo de vocês é bem interessante. Para começar, mas pelo visto não tem como começar, porque se você tem que começar grande, não tem como. Pô, tem como sim, cara, tem como sim. Minha sugestão. Pelo menos aqui no governo dos Estados Unidos, né? No Brasil, Sugestão. imagino que seja a mesma intenção. O governo tem a intenção de aumentar a competição. Esse é o objetivo. Porque se a gente aumenta a competição, a gente naturalmente, de forma orgânica, aumenta a qualidade dos produtos e diminui o preço na medida do possível. Então, assim, esse é o melhor dos mundos para o governo. O governo quer comprar, ele não vai comprar apenas de um fabricante, porque ele precisa da competição. Ele é o governo, ele precisa da competição. Então, a minha sugestão para quem está começando, procure uma coisa, um item que você goste. Um tipo de serviço que você tem familiar, que você é familiar com isso. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem muito brasileiro que trabalha com, pelo menos aqui na Flórida, que trabalha com jardinagem.
Cortar grama. O governo compra esse serviço? Pô, demais, o governo tem grama, o governo precisa cortar grama. Ele não vai botar servidores públicos para cortar grama, ele vai contratar empresas terceirizadas para fazer isso. Pô, Renato, mas eu vi numa licitação aqui que o prédio do FBI lá em Washington está fazendo uma licitação para cortar grama em todas as unidades do FBI. Eu não tenho como cortar a grama, eu não tenho uma empresa que consiga fazer esse tamanho. Pô, tudo bem, eu entendo, é uma licitação muito grande, mas você pode entrar como uma empresa subcontratada para prestar serviço naquela localidade onde você está. E aí aquela empresa grande vai gerenciar isso tudo, né? Então, tem essa primeira forma. A segunda forma é, poxa, tem uma pequena agência e tem apenas dois prédios. E essa mesma agência também vai fazer uma licitação para jardinagem. Pô, essa aí é uma empresa que é uma licitação que a sua empresa pequena que está começando agora consegue participar. Como a sua empresa é pequena, como a sua operação é menor, talvez o seu preço seja mais competitivo que o dos outros. Agora, o governo vai sempre olhar a qualidade. Então, não adianta vir com a desculpa de que eu sou pequeno, estou começando agora, meu serviço é ruim. Acabou, você está fora. O governo vai olhar a qualidade. Então, você tem como entrar pequeno, tem que procurar o que é pequeno. Agora, tem que ser proporcional à capacidade da empresa. Não tem como uma empresa pequena que está começando agora querer participar de uma licitação para jardinagem de todos os prédios do FBI. Não tem como, é no país inteiro, ou de todos os aeroportos. Mas aí você tem formas de entrar nessas licitações. Da mesma forma, para a venda de produtos. O Departamento de Estado está comprando 60 mil laptops para serem distribuídos no país. Pô, a minha empresa pequena aqui eu consigo vender esses laptops que são os laptops da Dell. Aí você chega lá, a licitação é de 60 milhões de dólares. Você fala, pô, você vai conseguir ir na Dell e falar assim, Dell, eu vou fazer um pedido aqui de, sei lá, 55 milhões de dólares, 5 milhões vai ser meu lucro de comissão, mas eu preciso ter 55 milhões para ir lá na Dell. A Dell não vai te dar no crediário. Fala assim, não, depois você me paga. Não, cara, a Dell vai falar assim, beleza, bota aqui seu pedido, a gente te entrega, e aí o governo vai te pagar com 30 dias depois que eles receberem. Então, assim, não tem como desviar desse padrão. As empresas que estão lá participando dessas licitações gigantes, elas chegaram nesse ponto porque elas dão conta de receber. Porque se a Dell tiver um problema e não entregar os laptops, eles não vão atrás da Dell, porque não foi a Dell que assinou o contrato, eles vão atrás da sua empresa que assinou o contrato. E aí o governo vai vir com toda a força e o governo é bem grande, então o governo tem força para isso. A minha sugestão é que as pessoas, né, que estão interessadas busquem ali, qual é uma área que eu tenho um pouco de conhecimento, que eu entendo como é que são os produtos, aí eu vou atrás desses fornecedores, né, 3, 4, 5 fornecedores que sejam, começo a conversar com o pessoal, vou procurando as licitações pequenas, vou fazendo essa negociação, e aí eu começo a desenvolver o mais importante, desenvolver o relacionamento com os fornecedores e desenvolver o relacionamento com o governo. O governo está aberto a conversar. Dia da indústria, onde eles apresentam ali, ó, o que que a gente está precisando, e aí você vai lá, conversa com os gestores, conversa com os diretores, se apresenta. Esse é o jogo, porque o governo, um dos itens que são analisados quando a gente escreve a documentação ali interna, que o público nunca vê, é qual é o meu nível de confiança de que aquela empresa consegue entregar o produto ou serviço no prazo que ela disse, com a qualidade que ela prometeu, de acordo com a necessidade do governo. Essa é uma análise que eu faço do meu lado. O meu nível de confiança, eu tenho alta confiança de que essa empresa vai conseguir, por isso eu estou fazendo essa homologação de adjudicação para essa empresa. Entendeu? Quando eu faço a avaliação ali, eu boto no ranking. Quem eu tenho maior nível de confiança, quem eu tenho menor nível de confiança. Talvez a empresa pequena vai ter um nível de confiança menor. Mas se uma licitação é simples, não faz diferença para mim. Eu falo, pô, essa empresa aqui está começando, mas nessa quantidade, para esse prazo de entrega, eu também tenho alta confiança de que essa empresa vai. Ela me apresentou a documentação que foi pedida, eu dei uma olhada no site, a empresa é legítima, está aberta, eu consigo checar nos sistemas. Então tem espaço para todo mundo. Agora, peixe pequeno querer morder uma isca grande vai machucar muito a boca, né? Então tem que ser proporcional isso aí. Muito bem lembrado. Renato, você novamente bateu nessa tecla sobre as parcerias das empresas pequenas com as empresas grandes. Isso é um diferencial muito bacana que se você que está nos acompanhando aí agora não assistiu, o Renato falou aqui em vídeos passados sobre o que o governo admite, uma empresa grande pega um determinado trabalho, ela pode se associar a pequenas empresas para desenvolver aquele trabalho. Então já é uma dica que nem quando eu falo para vocês, Renato, pô, isso é novidade aí, pessoal. Então são essas pequenas particularidades que esse programa aqui tende a mostrar hoje entre Brasil e Estados Unidos. Mas eu vou te dar um exemplo aqui dessas parcerias, que foge um pouco do que a gente está conversando, porque não é a empresa pequena participando diretamente com o governo, mas é uma empresa participando como uma subcontratada de uma empresa grande. Há alguns anos atrás, houve uma licitação aqui nos Estados Unidos, então o governo fez uma licitação para
todos os aeroportos dos Estados Unidos, porque ele não queria ficar segregando isso para vários, ele queria falar, eu quero uma empresa gerenciando isso tudo, eu não quero ter dor de cabeça. E aí é claro que para todos os aeroportos dos Estados Unidos, a empresa que vai fazer a esteira e o escaneamento da bagagem, que passa no raio-x, uma empresa ganhou isso tudo. Então, milhões e milhões de dólares, uma operação gigantesca. Aí o que acontecia na prática? Isso aí eu vi acontecer. O que acontecia na prática era, a empresa ganhou uma licitação milionária. E a lei fala o seguinte: olha, uma licitação que é de itens comerciais acima de 7,5 milhões, você precisa ter um plano de subcontratação. E você tem metas a cumprir. Ó, para empresas pequenas que são de mulheres, é dessa forma. Empresas de veteranos, tantos por cento. Então, a empresa apresenta um plano, isso é avaliado, isso é monitorado durante a execução do contrato. O que acontecia? É para isso que eu vou chegar nesse ponto dessa parceria. Quando a empresa grande recebia uma ordem do governo de falar o seguinte: olha, eu preciso reformar, vou dar um exemplo do Brasil, reformar as esteiras e as máquinas de raio-x do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek em Brasília. Aí a empresa não ia deslocar o pessoal de São Paulo para Brasília para fazer essa montagem. Eles iam contratar umas empresas que são especializadas no ramo em Brasília para poder fazer essa operação lá. Então, às vezes o gerente de projeto, que era da empresa grande, ia para lá, às vezes ele levava um técnico operacional com ele, um cara especializado que vai, um técnico de TI, porque a conexão é criptografada, escambau e não pode ser compartilhada com todo mundo, mas os eletricistas eram locais. Então, essas empresas desenvolvem esse relacionamento para isso. O cara que faz a instalação da máquina de raio-x, local, eles não vão deslocar, eles querem maximizar o lucro. Então, se eu vou deslocar uma equipe de São Paulo para ir para Brasília, eu tenho que pagar a viagem, tenho que pagar diária, tenho que pagar estadia, tenho que pagar tudo. Se eu contrato uma empresa de Brasília, eles já estão lá. Aí o cara, pô, faltou um parafuso, o cara sabe onde é que é a loja lá em Brasília para comprar, faltou não sei o que, o cara consegue ir. Então, essas operações, elas funcionam dessa forma. As empresas pequenas, pequenas assim, né? As empresas que são locais conseguem prestar serviço para o governo federal através dessas grandes empresas, através dessas parcerias. Isso acontecia o tempo inteiro. Aí depois o governo falava assim, olha, um exemplo, aqui nos Estados Unidos, mas eu estou usando o nome do Brasil, né? Agora a gente precisa fazer uma movimentação nas esteiras, uma atualização das esteiras no aeroporto do Mato Grosso. Ele não vai trazer uma equipe de Brasília, ele vai levar uma equipe lá do Mato Grosso. Se não tem, ele vai buscar do mais próximo. Mas a ideia é essa, né? A operação ela é muito grande, então as empresas pequenas conseguem se conectar nessa rede ali de operações dentro dessas grandes empresas, né? Então é É, uma outra forma. mas tem um lado muito sério aí também, que a gente nem vai se aprofundar muito agora, que de repente vai tomar tempo. O cara tem que ter uma confiabilidade nessa parceria de quem ele vai chamar para trabalhar com ele, né? Porque Claro. senão ele vai estar trazendo uma bomba para dentro. À medida que ele assinou o Uhum. contrato com o governo, e um fornecedor dele, um parceiro dele, vai pisar no tomate usando esse termo, certo? A casa Uhum. cai para ele E dentro do essa, e governo. essa grande empresa, quando ela montou o preço dela e participou da licitação, ela não montou o preço pensando, quando começar, aí eu vou procurar o eletricista. Não, ele já tem uma equipe. E ele Aí provavelmente montou o sim. preço dele falando assim, ó, se der errado, eu tenho uma equipe de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília que vai atender o país inteiro. Aí ele montou o preço com aquela base. Durante o processo, ele até consegue adicionar outras empresas ali que são mais próximas. Ele começa a ver, o governo está pedindo mais nesses aeroportos aqui e tudo mais. Quando a empresa, é o que eu falei, a gente já falou isso antes. Quando a empresa apresenta uma proposta, isso não é um plano tipo, vou ver e depois a gente resolve. Não, esse aqui é meu plano. Se o governo te der aquele contrato, você tem que cumprir. Se você não cumprir, você tá em problema. Vai ser provavelmente uma vez só que vai fazer isso. Então, Renato, essa coisa importante que a gente para falar é o seguinte: o programa está acabando. Ah, Acabou, Renato. Passou rápido hoje, né, Renato? Pô, Renatão, passou. eu quero te agradecer aí por tomar esse tempo. Você está se dedicando aí ao seu dia a dia aí dentro do governo americano. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, entendeu? Eu conheço a tua agenda, né? A gente, nos bastidores aqui a gente se conhece, conheço a tua agenda, conheço o que você faz aí. Então, cara, eu quero agradecer novamente você tá com a gente aqui no Brasil, trazendo essas novidades, porque ó, você que está em casa assistindo, você está vendo, cada programa está pintando mais novidade, então essa é a proposta desse programa. Esse programa, a proposta, como é um programa até que o pessoal já está comentando aí no Facebook, o pioneirismo desse programa, é esse. Estamos plantando uma semente, onde dessa semente futuramente vai aparecer uma árvore aí para todo mundo começar a pegar o seu galinho e começar a trabalhar hoje com essa grande potência que é o governo americano. Renato, eu quero, como sempre, mandar minha beijoca para todos
os americanos aí, os brasileiros que estão assistindo, eu peço para assinar o canal, pessoal, dar aquele likezinho. Apertar o like mesmo, porque aí o YouTube manda esse conteúdo para mais e mais pessoas, certo? E deixo você aí, Renato, para suas considerações finais aí, Renatão. Valeu, pô, deve ser um prazer estar aqui com você. É um tema que você vê que eu gosto bastante. Então, eu estou aqui. Se você tiver alguma pergunta, né, audiência, coloca nos comentários, a gente vai respondendo. Algum tema que você queira conversar, né? A gente conversou recentemente sobre como funcionam as situações na guerra, durante o período de uma guerra. Então, assim, estamos aqui para isso. É um prazer estar aqui com você. Bacana. E se você tiver alguma perguntinha para fazer para o Renato, você pode deixar aqui no chat também. Eu envio para o Renato e o Renato vai responder essa tua curiosidade aí. Você aí dentro da sua empresa, você aí dentro da tua casa, trabalhando em home office. É isso aí, pessoal. Renatão, beijinho, beijinho, tchau, tchau, que nem eu falo. E até o próximo sábado aí, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.